Salmo 37 e o verso 3 vai dizer assim: confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra verdadeiramente, será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Verso 5 e último: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Possa sentar. Aleluias, glória é o nome do Senhor. Nós sabemos que a campanha é Isaías 43, o verso 3, agindo Deus, quem impedirá? Ou operando Deus, quem impedirá? E aqui onde nós lemos, nós podemos observar que o salmista ele vai dizer o que? Confia no Senhor, aleluias, e faz o bem, porque quando confiamos em Deus, aleluias, nós estamos entregando a nossa vida para Deus. E é isso que lá em Isaías está dizendo, operando Deus. Quando Deus opera na minha vida, nós estamos entregando a nossa vida para que Deus opere, para que Deus guie, para que Deus faça conforme Ele quer. Por quê? Porque quando nós fazemos do nosso jeito, não precisamos de ninguém para nos ajudar. E antes de conhecer a Deus, antes de eu e você buscar ao Senhor, nós andava do jeito que nós queria. Nós ia para um caminho errado, era bom. Nós ia para outro caminho errado, era bom, né? Lá atrás, quem sabe teve pessoas que iam para a festa, né, ouvindo música que não agradava ao Senhor. Outros iam para beber, outros para fumar, ou tantas coisas erradas que eu e você um dia fizemos. Mas por quê? Porque o nosso caminho era nós que conduzia. Nós fazia do jeito que nós achava bom. Para nós era uma alegria aquele momento. Muitas das vezes nós se alegramos, mas no final a gente ficava triste. Mas a partir do momento que nós fizemos conforme o salmista está dizendo aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós entregamos nosso caminho, falando: Deus, eu andei muito tempo sozinho, agora eu preciso que o Senhor me leve, me carregue, guia. Esse caminho que eu faço é do Senhor. E aí nós aprendemos ao que? Confiar no Senhor. Aleluias. E quando nós confiamos em Deus, pode ter certeza que jamais vamos nos arrepender, porque Deus ele é fiel, Deus é verdadeiro. Às vezes nós podemos passar por um momento de dificuldade, momento triste, mas nós confiamos em Deus e falamos: Deus, está nas tuas mãos, é o Senhor que sabe. Aleluias. Quantas das vezes eu e você já tivemos um tipo de dificuldade? Aleluias. Pode ser na saúde, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer tipo, mas quantas das vezes, eu tenho certeza que todos aqui têm testemunho para contar. Aleluias. Porque a gente sabe que é difícil. E um testemunho recente, né, que todos sabem, quando a minha esposa foi operar, por mais que era uma simples cirurgia, que é uma hérnia no umbigo, é simples, é um cortinho de nada, mas nós sabemos que é difícil entrar na cirurgia, nós não sabemos o que vai acontecer, mas quando nós aplicamos o que a palavra está dizendo, por mais que seja difícil, poderia ser um corte grande, mas quando nós aplicamos o que a palavra está dizendo, pode ter certeza que vai tudo bem. Aleluias. Porque nós estamos confiando no Senhor. Aleluias. Pode ter certeza que tudo vai acontecer conforme Deus quer. Porque por mais que lá tinha médico e médica, mas quem estava fazendo aquela cirurgia, como eu pedia para o Senhor, era Ele. E assim é eu e você, é você pedindo também: Deus, trabalha no meu filho, trabalha no meu neto, trabalha no meu esposo, trabalha no tantas pessoas. Vai lá, Senhor, cuida dele, está passando por esse tipo de dificuldade. É Deus que vai lá. Então o que eu e você temos que aprender, que nós temos que entregar na mão do Senhor e confiar. Aleluias. Porque quando Deus está operando, ninguém vai impedir. O inimigo vai se levantar, a multidão vai se levantar, mas é Deus que vai estar fazendo. Aleluias. Porque nós sabemos que o mundo aí fora, nem todos nos ama, nem todos querem o nosso bem. Então muitos vão desejar o mal para mim e para você. Ainda mais saber se nós estamos indo para a igreja buscando Deus, vai desejar o mal. Mas quando nós falamos: Senhor, a minha vida é do Senhor, é o Senhor que está no controle, aí vai aplicar o tema dessa campanha. O inimigo está falando, usando pessoa: você vai morrer, você não vai conseguir, você vai desistir, você vai voltar para trás. E Deus está dizendo: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ninguém vai impedir. Se Deus quer fazer uma obra na tua vida, ninguém vai impedir. O inimigo pode usar pessoas tendo ódio, vai falar: não gosto de você, não importa. Mas se Deus quer fazer uma obra na tua vida, pode ter certeza que ninguém vai impedir.
mas para isso é necessário que eu confio nele e eu faço o bem. Por que fazer o bem? Porque tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Aleluias. Não adianta eu semear coisas ruins e querer colher coisas boas, não. Faça o bem, que quando essa semente do bem crescer, você vai colher o bem. Aleluias. Então o salmista nos ensina, né? Confia no Senhor e faz o bem. E no verso 4 vai dizer: deleita, ou seja, deita no Senhor. Aleluia, descansa no Senhor. Aleluia, confia no Senhor. Ou seja, deixa que Deus opere a tua vida. O que vocês muitas das vezes têm perdido noites de sono por causa de um tipo de dificuldade. Eu sei que no momento da dificuldade, né, nós perdemos noite de sono, mas Deus está dizendo assim, né, dorme tranquilo, deita em mim, deixa que eu conduza a tua vida, deixa que eu guie os teus passos, deixa que eu peleje por você. Aleluias. E no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Aí aplica o tema: operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Então quando eu, aleluia, entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele, é ele que vai fazer, é ele que vai guiar, é ele que vai nos conduzir. Aleluias. E para usar esse verso 5 aqui, Deus falou de um personagem da Bíblia importante, que eu acho muito interessante. Lá em Lucas 19, vai falar de um homem chamado Zaqueu. Acredito que muitos já ouviram falar, até o louvor hoje tocou aqui, né, para confirmar. Aleluias. Então aqui vamos observar que esse homem, ele era rico, ele era um chefe publicano. Aleluias. Mas vai dizer a palavra no verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus. Em outras palavras, trazendo para o tema dessa campanha, era um homem que andava por si próprio. Era um homem que era ele que conduzia a vida dele. Era um homem que tinha os seus desejos e fazia conforme ele queria. E vai dizer que a sociedade via ele como um mau homem. Por quê? Porque ele cobrava imposto. Ele cobrava às vezes até mais, porque nós sabemos que naquela época os cobradores de imposto eram injustos. Então ele era mal visto. Por quê? Quando nós não andamos conforme o Senhor, pode ter certeza que somos mal vistos, porque vamos fazer muitas coisas que não agradam ao Senhor. Muitas das vezes vamos querer passar as pessoas para trás, muitas das vezes vamos querer fazer mal para as pessoas, desejar o mal. E a Bíblia nos ensina que quando nós temos Deus no nosso coração, nós temos amor, porque Deus é amor, e quem não tem amor não conhece a Deus. Aleluia. Então esse homem chamado Zaqueu, eu imagino que ele andava por si próprio, mas vai dizer que um certo dia ele sentiu um desejo de ver quem era Jesus. O interessante dessa passagem, que a Bíblia vai dizer que ele era de baixa estatura, ou seja, era um homem que perante a multidão ele não ia conseguir ver Jesus. Era um homem que, se ele olhasse para a circunstância, ele não conseguia ver Jesus, porque tinha um grande obstáculo. Mas o desejo dele era tão grande que ele não olhou para os obstáculos, mas sim ele olhou para a solução daquilo que ele queria. Aleluias. Então que eu e você aprenda isso. Não vamos olhar para o obstáculo, vamos olhar para Jesus. Aleluia. Muitos têm deixado de buscar ao Senhor porque ficam olhando para o obstáculo. Esquece, aleluia, que somos eu e você que devemos fazer a nossa parte. Zaqueu não falou: vou chamar meus amigos, vou chamar as pessoas, os soldados, vou chamar esse, aquele para nós ver Jesus. Não, ele buscou por ele, e através dele a família dele foi alcançada. Então Deus está ensinando para mim e para você que eu e você temos que buscar por nós mesmos. Aleluia. Não adianta olhar para as circunstâncias, para as pessoas e deixar de buscar ao Senhor, porque tem muitos desistido de buscar a Deus, porque minha família não vai, meu irmão não vai, essa pessoa não vai, o trabalho não deixa, coloca muito obstáculo e deixa de buscar ao Senhor. Esquece que a salvação é individual. Se eu não buscar, eu não vou ser salvo. Não adianta nada minha esposa ficar orando aqui a noite toda por mim e eu estou nem aí, não quero saber de Deus, não quero ir para a igreja, não quero buscar. Quando Jesus vir, ela vai, eu fico. Então nós temos que buscar, nós temos que orar pelas pessoas para que Deus trabalhe na vida delas. Mas se eu e você já conhecem a palavra, então nós temos que buscar força no Senhor e começar a caminhar, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então é somente Jesus que pode nos conduzir. E a Bíblia vai dizer
que Zaqueu, por ser um homem de baixa estatura, ele vai chegar ali e vai ver aquela multidão em volta de Jesus. E eu imagino que ele olha, mas como eu vou ver Jesus? Não consigo ver. E ao mesmo tempo ele pode ter sentido até medo, porque a multidão tinha raiva dele. Então eu imagino que ele vai dizer os quê? Peraí, se eu for lá eu posso até apanhar. Não tem como eu fazer como a mulher do fluxo do sangue, descer por baixo, rastejando, não tem como. Então, eu sei que Jesus vai passar ali na frente. Ali tem uma árvore, uma figueira, eu vou subir naquela árvore, para que eu possa ver Jesus. Então aquele homem, foi um homem que teve estratégia para ver Jesus. E hoje em dia, nós temos que ter estratégia para ver Jesus. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias da nossa vida, nós deixamos de buscar Jesus. Por que eu falo isso? Porque é tanto obstáculo. Às vezes você pede um emprego para o Senhor, Jesus te dá um emprego bom, e aí o obstáculo é o que? Você chegou cansado. Cheguei cansado, eu não consigo ir para a igreja. Às vezes você pede uma família abençoada, e quando você chega na tua casa, você fala, nossa, eu preciso fazer tantas coisas dentro de casa, não vou conseguir ir ver Jesus. Então tem muito obstáculo, mas se eu e você buscar a estratégia no Senhor, esse obstáculo não vai existir. Por quê? Para pensar. O primeiro obstáculo: trabalho muito, chego cansado. Não, peraí, trabalho muito, cheguei cansado. Da mesma forma que eu trabalhei até agora, eu não posso passar mais 1h30 na igreja para depois descansar. Então não é mais obstáculo, vou deixar para descansar depois do culto. A casa, uma família abençoada, eu tenho que fazer muitas coisas dentro de casa, mas espera aí, eu não posso deixar essas coisas para fazer daqui 1h30 depois do culto? Pode. Então o obstáculo que muitas vezes nós colocamos, nós podemos lidar com ele. É simplesmente um exemplo, mas tem muitas coisas que nós deixamos de fazer, de ir para a casa do Senhor por causa disso. Tem um encontro para mim, vou no churrasco, tem pessoas na minha casa, eu vou fazer uma festa em casa. Mas peraí, você não pode fazer antes ou depois ou outro dia, porque é justo no dia que Deus quer ter um encontro com você. Aleluia. Então tem certas coisas que nós podemos lidar, mas o inimigo usa isso como estratégia. Aleluias. Não sei se já aconteceu com você, mas parece que quando você tem um desejo, vamos dizer, eu estou com a vontade de comer uma carne de churrasco, e daí parece que passa o ano todo, e justo no dia do culto, ou às vezes o dia que você vai fazer uma coisa importante na igreja, parece que aquele churrasco vai ser naquele dia. Por quê? Parece que o inimigo bola tudo para atrapalhar você. Então nós temos que tentar colocar uma agenda em nossa vida, uma agenda, porque o dia é 24 horas, não é? Deus não fala, eu quero 24 horas de você aqui, não. Nós temos que tirar os 10% das 24 horas, pelo menos umas 2 horinhas para Deus, algumas horinhas para Deus, e essas horinhas é qual? Buscando ao Senhor. Aleluia. Mas às vezes as pessoas podem falar, mas eu busco em casa. Nem sempre, nem todos buscam em casa. Alguns conseguem buscar, mas nem todos buscam em casa. Aleluia. Em vez de estar lendo a Bíblia, às vezes está lendo outras coisas, vendo outras coisas. Voltando aqui para a palavra, então Zaqueu, ele teve estratégia. Ele poderia ter desistido, a multidão atrapalha, eu sou baixo, vou voltar para trás. Não, vai dizer que ele vai até aquela figueira, e ele sobe naquela árvore. O interessante da palavra é que ele queria ver Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Jesus viu ele primeiro. Aleluias. Então entenda algo aqui, eu já trago algo para a igreja. Às vezes você fala assim, eu vou lá buscar o Senhor, eu vou lá buscar uma bênção, eu vou oferecer o meu louvor, porque Deus vai salvar meu filho, alguém da minha família, Deus vai me dar, vai fazer um milagre. Mas só pela sinceridade, só pelo amor verdadeiro mesmo que você tem, a simplicidade que você tem com Deus, antes de você fazer isso, Deus já está dando um milagre para você. Aleluia. Deus já está te vendo, Deus já está entregando aquilo para você, porque Ele sabe que você está sinceramente com Ele, falando a verdade, está com o coração puro com Ele. Então naquele momento Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus viu Zaqueu. E aqui o interessante que a gente observe, quando nós falamos de árvore, ainda mais figueira, aleluias, lembramos que a árvore, Jesus disse que a árvore que estiver em mim, ele vai dar fruto. Então quando falamos de árvore, lembramos de fruto, aleluias. E na árvore, o fruto, quando está no ponto certo, o que tem que acontecer com ele? Ser colhido. No momento certo que o fruto está pronto, ele tem que ser colhido. E aqui eu vejo que no momento que Zaqueu subiu ali,
com desejo no coração de ver Jesus, Jesus olhou para ele: você vai ter que ser colhido hoje. Aleluias, você vai ter que ser colhido por mim hoje. Você está no ponto, está no momento certo. Aleluias, em outras palavras, você está, aleluias, com Cristo dentro de ti. Você está com o verdadeiro amor, com o primeiro amor. Então é nesse momento que eu e você temos que ser colhido, temos que ser usado na obra de Deus, temos que fazer aquilo. Não podemos esperar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. E o que Jesus vai dizer para Zaqueu? Desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: fruto, você vai ter que ser colhido agora, porque é hoje que eu tenho que fazer a obra na tua vida. Aleluias. Mas muitas das vezes nós estamos que nem frutos na árvore, mas não estamos querendo ser colhidos. Estamos ali, e nós sabemos quando o fruto passa do ponto, o que acontece com ele? Apodrece. E aí o que acontece? Cai no chão. Aleluias. Muitos estão que nem esse fruto, apodrecido na árvore, não quer descer, não quer vir para a presença do Senhor, mas o tombo vai ser grande. Aleluias. E aí vai ser difícil. Então eu e você temos que ser o fruto colhido, um fruto que ouve a voz do Senhor. Zaqueu, no momento que ele estava pronto, Jesus chamou, ele desceu rapidamente. Ele não esperou. Tem muitas, olha o que Deus está me revelando aqui. Tem muitas pessoas que Deus está chamando para a obra. Ó, fruto, você já está pronto, mas ele não está dando ouvido. Ele prefere dar ouvido a outras coisas. Ele prefere fazer aquilo que convém. Jesus está te chamando: vem, vem. Está aqui conforme lá em Apocalipse, se não me falha a memória, 3:20, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, eu vou entrar em tua casa, cearei contigo e você comigo. Aleluia. Muitos, Deus está chamando, Deus está batendo na porta, mas não quer abrir a porta, não quer ouvir a voz de Deus, não quer deixar Deus operar na tua vida. Aleluia. Deus está falando: eu quero mudar a situação da tua casa, mas você não quer. Aleluia. Como que Deus vai fazer? E aí depois está reclamando. No momento que esse fruto cai no chão, espedaça todo, aí fala: ninguém me ama. Cadê esse Deus que os crentes falam, né? Se Deus fosse tão bom, não deixava isso acontecer comigo. Quer culpar Deus, mas esquece que Deus já está chamando há muito tempo. Aleluias. Muitos têm tampado os ouvidos para Deus, muitos têm ouvido outros deuses, aquele que chama para o mundo, aquele que fala: vem fazer a minha vontade, a vontade da carne. Esquece de ouvir a vontade de Deus, e Deus está chamando: eu estou à porta. Abre essa porta do teu coração, deixa eu agir, deixa eu abençoar você, a tua família. Aleluias. Fruto, você já está pronto. Aleluias. Você tem que ser colhido, porque se você esperar passar do tempo, você vai cair, vai se machucar, e aí não adianta chorar. Aleluias. Então aqui vamos observar que Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Jesus não poderia falar assim: Zaqueu, desce. Por que depressa? Porque esse fruto precisava ser colhido naquele exato momento. Aleluias. Porque se passasse do tempo, iria apodrecer, iria cair no chão, aí não tinha ninguém para pegar. Quem não lembra, aqui foi cantado o louvor do vaso. Aquele vaso, quando Deus fala para Jeremias: desce a casa do oleiro, né? Ele desceu e ali ele viu o homem fazendo vaso, né? O oleiro fazendo vaso. Vai dizer que o oleiro estava com a mão por fora e uma por dentro do vaso. E vai dizer que naquele momento o vaso se desfez ou quebrou. O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. E o que o oleiro fez? Começou a fazer um novo vaso. Então, quando nós estamos na mão de Deus, olha o tema: operando Deus, quem impedirá? Quando nós estamos na mão de Deus, Ele que vai operar a nossa vida. No momento que eu e você cair, se machucar, muitas vezes nós sentimos fraco. Todos nós sentimos fraco. E aí o que Deus vai fazer? Vai começar a fazer o vaso de novo, nos modelando. Mas se nós fazer conforme esse fruto que passou do tempo, ele caiu, quem está ali para pegar? Ninguém. Aleluias. Então aqui nós vemos que Jesus vai falar para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluias. Vai dizer o que? Que ele desceu com alegria, com júbilo. Aleluias. Aleluias. Então naquele momento ele sentiu a alegria de ter descido e ir até Jesus. E o interessante que Jesus, vamos dizer com as minhas palavras, Jesus vai dizer: hoje
esse fruto vai ser usado. Hoje eu vou operar na vida deste homem, porque operando eu, quem impedirá? E vai dizer o que? Se você ler o texto, vai dizer que a multidão começou a murmurar. Quem sabe a multidão falar: esse homem é pecador, esse homem rouba, nossa, esse homem fez tanta coisa ruim, ele não merece. E aí Jesus vai dizendo: operando eu, quem vai impedir eu agir na vida desse homem? Ele pode ter feito tantas coisas erradas, mas hoje eu vou operar na vida dele. Hoje ele deixou, ele entregou o teu caminho a mim, ele confiou em mim, ele deitou no Senhor. Então ali Jesus não deu ouvido para a multidão. E o interessante é que naquele momento Jesus já estava trabalhando de uma forma tão grande em Zaqueu, porque Jesus sabia que aquele fruto já estava preparado. Porque quando Zaqueu desceu, ele não ouviu a multidão, mas sim ouviu a Jesus. Porque ele vai dizer aqui no texto, que ele vai dizer: ó Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, roubei, eu vou devolver tudo em dobro. Aleluia. Então o coração daquele homem já estava uma terra preparada para a semente do Senhor. Então ali Jesus falou: Zaqueu, é hoje mesmo que eu vou entrar na tua casa. E o interessante é que Zaqueu não fez conforme lá está em Apocalipse 3:20, fechou a porta para Jesus, não. No momento que Jesus falou assim: hoje eu entrarei em tua casa, ele abriu a porta. E vai dizer a palavra o quê? Que Jesus entrou naquela casa. Olha o que vai dizer no verso 9: e disse Jesus: hoje, não foi ontem, é hoje, hoje veio salvação a esta casa. Aleluias. Então naquele momento que Zaqueu decidiu ver Jesus, naquele momento que Zaqueu ouviu a voz de Jesus e desceu depressa até Jesus, não esperou: ah Senhor, hoje eu tenho meus afazeres da casa, ah Senhor, hoje eu tenho que ir para o shopping, ah Senhor, hoje eu tenho que ir passear. Não, é hoje mesmo, Zaqueu, é hoje que você vai descer. Ele pegou, desceu. Aleluias. Então naquele momento que Zaqueu desceu e abriu a porta para Jesus, Jesus entrou lá e trouxe salvação. Aleluias. Entenda algo, não sei o que passava dentro do coração de Zaqueu, a Bíblia não vai dizer isso, mas pode ser, quem sabe ele estava passando um tipo de dificuldade na casa dele. Quem sabe a esposa, não sei, filhos, estava passando um tipo de dificuldade. Inclusive ele estava perdido. E aí só o fato de Deus colocar um desejo no coração dele e ver Jesus, através da atitude dele, Jesus fez um milagre tão grande que trouxe até a salvação para ele e para a família. Entenda algo, através da sua atitude, pode ser simples que for, subir numa árvore, mas se for uma atitude em direção a Jesus, pode ter certeza, Jesus ele vai fazer algo na tua vida e também na tua família, também naqueles que você tem buscado. Mas para isso é necessário você entregar a vida ao Senhor, confiar nele. Confia no Senhor de todo o coração, deleita no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluias. Porque quando nós fazemos isso, ele vai operar na nossa vida e ninguém vai impedir. A multidão tentou impedir Jesus: ah Senhor, ele não merece. Mas Jesus não ouviu a multidão, Jesus ouviu Zaqueu. E nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou ouvindo você. Em meia multidão você está aqui para me adorar, para me buscar. Em meia multidão você está aqui com o coração aberto, confiando em mim. Então hoje, é hoje que eu vou fazer aquilo que você tem buscado ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então entenda isso, que eu e você, somos como um fruto em uma árvore, que Jesus tem o momento certo de colher. Aleluias. E nós não podemos esperar esse momento passar. Porque o que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós ficamos em indecisão de firmar os nossos passos com o Senhor. Fica em cima do muro, esperando: ah Senhor, mais para frente eu me firmo, vou aproveitar um pouquinho. Não há tempo de espera. É hoje que você tem que colocar a tua vida no altar, tem que buscar o Senhor de todo o coração, porque Jesus vai vir e muitos vão ficar. Aqueles que estiverem indeciso vão ficar. Aqueles que se acham que está fraco, vai ficar. Aleluia. Se você está fraco, a Bíblia não diz que a força vem do Senhor, então busca o Senhor. Se a força vem dele, é nele que nós temos que buscar. Mas por que tem distanciado do Senhor? Aí você vai ficar mais fraco ainda. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração. É uma palavra simples, mas eu creio que objetiva. Aleluia. Tenho certeza
que Deus falou a cada coração nesta noite. Como todos sabem, né, não era eu que ia estar ministrando nesta noite, mas nós temos que estar preparados, né? A palavra Deus dá na hora e a gente fala o que Ele quer, porque a palavra não é minha, é dele, né? É Ele que fala no meu coração, eu vou falando o que Deus está mandando. Aleluia. É por isso que nós temos que estar na posição do Senhor, buscar nele, confiar nele. Nós temos que ter uma intimidade com Ele. Aleluia. Porque é Ele que está no controle da minha vida e na vida de cada um. Mas faça conforme a palavra diz hoje. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita ou deita no Senhor. Aleluia. E entrega o teu caminho ao Senhor. Quando nós fazemos isso, Ele vai fazer o que o tema está dizendo. Operando Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir você, porque nós estamos com o Senhor. Amém? As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.